A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Tudo bem? Então, vamos lá para mais um vídeo, né? Gravar mais um vídeo para nosso estudo, complementando aquele outro vídeo que eu fiz, né? De quem é Deus. Quem é Deus? Aí eu já começo dizendo, Deus é amor. Quem é Deus? Deus é justiça. Quem é Deus? Deus é caráter. Quem é Deus? Deus é benignidade. Quem é Deus? Deus são princípios, entendeu? Então, às vezes, irmãos, a gente tem que se perguntar, porque Jó dizia que conhecia a Deus de ouvir falar, depois os olhos de Jó contemplaram a Deus. Assim, todos nós andamos, antes de conhecer a Deus, ou quem já conhece a Deus, né? Antes de conhecer a Deus, ele só conhecia de ouvir falar, ou seja, você ouvia falar que Deus existe. Então você crê que existe um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem, né? Então, isso é de ouvir falar. Que Deus criou todas as coisas e criou os céus e a terra. Tá, até aí todo mundo sabe dessa história, né? Até quem não crê em Deus sabe que existe, que falam que existe um Deus e que ele criou os céus e a terra, tá? Daí, o que isso tem de mais? Não faz isso de você um cristão verdadeiro, um crente verdadeiro. Não faz, né? Então, o que te faz o cristão verdadeiro, o crente verdadeiro? Se você andar nesses requisitos que eu acabei de listar, que Deus tem. Amor, justiça, né? Benignidade, caridade e caráter. Esses são os primeiros requisitos. Deus tem muitos atributos, mas os requisitos e atributos de Deus são esses os primeiros, né? Primeiramente amor, depois justiça, depois caridade, benignidade e caráter. Então, para a gente conhecer todos esses atributos de Deus, a gente tem que ter intimidade com Ele, com Ele como nosso Pai. Para Ele ser Pai, você precisa crer na obra de seu Filho na cruz do Calvário, na obra de Cristo na cruz, para você se tornar filho. Porque Jesus falou, dei-lhes o poder de se tornarem filho de Deus, pela fé em Cristo, que Deus enviou seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê, ter a vida eterna, para que tenha a vida eterna e não perecer. Então, naquele que nele crê, no Filho, entendeu? Outra coisa que Deus agora eu vou dizer uma coisa mais forte. Deus é justiça, que eu já falei, né? Ele é amor, mas ele é justo. Então ele não tem, como se fala, se eu tossir aqui do estranho não, que o ventilador tá ligado e eu tenho que fechar aqui para não entrar barulhos, né? E aí tá muito calor, irmãos, aí eu tenho que deixar o ventilador ligado, aí me dá uns pigarros, dá uma vontade de tossir, tá? Aí o que acontece? Na Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, ou seja, que a pessoa ela só quer aceitar o lado nobre de Deus, mas Deus é um juiz de justiça, ele é um juiz de juízo, porque ele derrama juízo, e essa parte ninguém quer conhecer de Deus, só que é necessário você conhecer tudo, é igual a Bíblia. A pessoa lê a Bíblia e ela aceita só o que lhe convém da Bíblia. Isso aqui é para mim, isso aqui não é. Isso aqui é para mim, isso aqui não é. Não, tudo é para mim, tudo é para vocês. Tudo é para o cristão verdadeiro. Porque Deus, ele é um Deus de consolo quando a gente está passando por dificuldade, perseguições, por aflições, ele nos consola. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de... como que se fala? Ele nos dá consolo, ele nos dá conforto, ele nos dá proteção, ele nos dá livramento, ele nos dá... nos abraça. Só que ele também é um pai zeloso, então ele às vezes ele admoestar é ensinar, às vezes ele admoesta, às vezes ele repreende, chama a nossa atenção, puxa a orelha, põe a gente de castigo, tá? E o castigo que Deus dá é a consequência dos nossos erros, entendeu? Então, porque a lei de Deus já foi toda estabelecida, ele não precisa
implantar mais nada, porque na Bíblia ele só precisava estabelecer a lei quando ele criou os 10 mandamentos, né? E não tinha toda a Bíblia escrita. Hoje tem toda a Bíblia escrita. Então o pai fala pelo filho. Os ensinamentos do filho é o ensinamento de Deus. Deus se revelou em Jesus Cristo. Então a gente conheceu a Deus na figura de Cristo. Entendeu? Quando Cristo veio ao mundo. Então ele é a imagem perfeita do Deus vivo. Cristo. Entendeu? É o Deus Filho e a imagem do Pai. Então, por isso que Jesus falou, que Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, Filipe, há tanto tempo estou com você e você não consegue me ver? Quem vê a mim, vê ao Pai, que nós somos um. Entendeu? Então, a figura de Deus foi expressada em Cristo. Ali, toda a sua plenitude. Entendeu? Então, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. E eu vou fazer um vídeo de carta ao João para dar entendimento a vocês disso daqui, para não ficar só no meu dito, né? Porque eu mesmo falo, não acreditar em homens, né? Compare com a Bíblia, então eu tenho que dar provas bíblicas. Só que mesmo assim eu dando provas bíblicas, muitos não aceitarão. Aí já não é assunto meu, não é problema meu, é assunto de quem não quer aceitar. Eu não posso forçar ninguém a aceitar nada, nem concordar comigo. Como eu sempre digo, aqui não é o canal de imposição, é o canal de reflexão, de análise bíblica, de análise da palavra, de ensinamento bíblico, de orientação bíblica, de estudo bíblico e de revelar as verdades bíblicas. Então aqui não é o canal de massageio de ego, de passar a mão, embora de vez em quando algum irmão estiver na dificuldade, e eu dou força, dou estímulo, segundo a palavra de Deus, não é segundo o coach motivacional. Vou lá, estimulo a pessoa com a palavra de Deus, falo, creia em Deus, Deus vai operar milagre na sua vida, Deus vai pôr a mão, Deus vai advogar na sua causa, Deus vai te consolar, Deus, isso daí vai passar, isso daí é para aperfeiçoar a sua fé, é para te amadurecer. Eu falo para mim mesmo isso daí também, viu? Tudo passa, né? A dor passa, né? Creia em Deus que tudo vai dar certo, Ele vai mover montanha, Ele vai transformar o mal em bem na sua vida. Então eu dou estímulo, mas segundo a palavra de Deus, não segundo a coach motivacional, que eu não sou coach, tá? E tem alguns cristãos aí que eles fazem um tipo, cara, às vezes eu fico meio perturbado com até desses que eu sigo, né? Que é por isso que eu falo, né? Às vezes tem uns líderes religiosos ou um pastor que é de coração reto e que está só enganado, frequentando uma denominação ou pregando lá. Mas dá para perceber que ele não é falso profeta. Só que às vezes ele diz uma coisa e daqui a pouco ele faz outro vídeo dizendo outra. Ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias o pastor Antônio Júnior, que eu envio aí para vocês, dos meus contatos, né? Não do YouTube, né? Que no YouTube tem quem busque ele, né? E ele tem milhões de seguidores, ele é um dos que tem recorde de seguidores de inscritos no canal dele. E amém, graças a Deus que ele está conseguindo levar a palavra, né? Porque nós somos chamados para anunciar Cristo, não a nós mesmos. Não testemunhar de nós, testemunhar do que Cristo fez em nossa vida. Então eu aqui não estou interessado, é lógico que a gente quer que o nosso canal se expanda, que o nosso canal seja compartilhado para chegar a mais pessoas, mas não por nós, pela palavra do Evangelho chegar, não é para a pessoa me prestigiar. E às vezes assim, eu falo para vocês dar o like, porque o like representa o que, irmãos? Às vezes as pessoas não fazem comentário ou de pergunta ou comentário se concorda ou não, ela simplesmente comenta assim, glória a Deus, é legal também, Deus abençoe, isso mesmo, entendeu? Mas algumas não comentam e nem deixam o like. Então o que acontece? O like é uma maneira, por isso que eu peço, não é para poder, eu peço like para poder simbolizar o positivo, que vocês concordaram com o que eu falei. O dislike é para mostrar que não concorda. E eu não vou ficar com raiva se a pessoa discordar, entendeu? Não vou ficar com raiva. É uma opinião que eu tenho que ser respeitada, mesmo que eu não concorde biblicamente sobre o que a pessoa fala. Porque se não está na Bíblia, eu não vou concordar nunca, entendeu? Mas eu vou respeitar, e vou respeitar a pessoa, e vou respeitar a opinião dela, mesmo que eu não concorde.
entendeu? Eu tento até mostrar para ela que ela está errada, mas se ela não aceitar, eu oro a Deus e entrego lá e respeito a opinião dela. Vou fazer o quê? Só não vou comungar da opinião, mas eu vou respeitar e não vou ficar com raiva de ninguém, entendeu? Então as pessoas, elas precisam ter esse bom senso e esse discernimento de saber e ela também comentar. Eu gosto de ouvir os comentários mesmo que não concorde, entendeu? Porque aí eu posso abrir a mente de vocês ou não, ou então vocês continuar com a mesma opinião e eu respeitando, né? Tanto faz. Mas eu não vou ficar chateado com ninguém, não se preocupe, é só não xingar os outros, né? Se xingar também, eu faço igual eu sempre falo. As pessoas que me ofendem, eu falo, meu, eu falo assim, como é que eu falo para as pessoas? Eu adoro elogios, né? Então, pode deixar a pessoa sem graça, né? Você quer que eu compre um alto-falante para te dar, para você falar para todo mundo ouvir o que você pensa de mim? Pode falar as coisas mais baixas, coisas mais vis. Eu já até imagino os palavrões que a pessoa vai falar de mim, porque chamaram Jesus Cristo de expulsar o demônio por meio de Beelzebul. Chamaram de falso profeta. O que não falarão de nós, seguidores de Cristo? Então a pessoa que não quer ouvir a verdade, então ela vai discordar e alguns vão xingar, vão humilhar, vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Meu, você quer um alto-falante? Tome. Porque para provar para você que xingamento não me abate, porque eu estou em Cristo, então eu tenho amor, eu tenho paz, eu quero dar amor, eu quero dar paz, até para os meus inimigos. Lógico que eu não vou conviver com essa pessoa, peço para Deus afastar ela de mim, porque eu não vou falar também, ninguém gosta de ser xingado, irmão, ninguém gosta de ser humilhado, não estou falando que eu gosto, eu não sou masoquista, só que eu tenho o Espírito Santo, então eu não absorvo esse xingamento, eu só absorvo coisa útil. Então quando eu vejo que é xingamento, eu oro pela pessoa. Por quê? Porque a pessoa está dominada pelo mal, porque a pessoa que é de Deus, ela não xinga, ela não humilha, ela não ofende, ela sabe respeitar as opiniões mesmo que ela não concorde, entendeu? Então assim eu também faço. Agora, se a pessoa não respeita, ela logo vai te xingar, vai gritar, vai querer te ofender, vai te mandar indiretas nos termos, tipo, querendo te diminuir ou te ressarcir, entendeu? Mas isso não me abala, entendeu? É lógico que eu dou a resposta. Se a pessoa, dependendo de como que ela, como que eu posso falar assim, do tom que ela usa comigo, eu rebato com a resposta, não para entrar contente. E se não adiantar, eu falo, eu deixo para lá e deixa ela lá, né? Eu oro por ela e pronto. Mas eu dou meu rebate. Agora, se eu concordar, se ela for respeitosa ou não concordar, eu vou lá e explico para ela com mansidão o porquê que eu estou dizendo aquilo, entendeu? Então, as pessoas, hoje são muito dodóis e às vezes a pessoa fala assim, que tem uma passagem que diz em Tiago, que sejamos o longânimo para ouvir e, como que não, tardio para falar e longânimo para ouvir, entendeu? Mas isso daí a pessoa às vezes não interpreta, ela tira do contexto. Nunca jamais use palavras da Bíblia fora de contexto para justificar o seu pensamento, entendeu? Você pega, leia o contexto. Por que ele está falando aquilo? Ele está falando de falar demais, ele não está falando, ele fala que em outras cartas também, que fala, tem muitos religiosos faladores que convém tapar a boca, porque só fala bobagem, entendeu? Ele está falando ali em Tiago de falar bobagem. Falar demais é falar bobagem, falar o que não está de acordo com a Bíblia. Falar não é falar demais em quantidade de palavras, é falar, lógico que tem momentos, irmãos, que a gente tem que ficar em silêncio. Às vezes a gente tem uma vitória, não vai ficar contando para os outros invejar, entendeu? A gente pode até contar para uma pessoa de extrema confiança, se você achar essa pessoa, porque hoje está difícil, tá? Mas é aí que você tem que falar. E outra, quando você não tem muito conhecimento sobre qualquer assunto, principalmente da Bíblia, aí, isso eu fiz antes de eu conhecer a Bíblia como eu conheço hoje. Me falaram lá atrás e eu ficava quieto. Qualquer assunto que eu não entendo, eu vou lá, eu estou na rodinha, eu fico calado, não falo nada, eu só escuto para me aprender. Aí eu aprendo, depois que eu tiver aprendido o assunto, aí na outra vez que
for a rodinha do mesmo assunto, aí eu já vou dar meu pitaco, meu palpite, eu vou entrar na conversa. Se eu for chamado, né? Lógico, que eu não gosto de entrar em conversa quando eu não sou chamado. Às vezes dá até vontade de entrar em certas conversas, né? Mas eu não fui chamado lá, eu deixo lá. Porque as pessoas às vezes estão discutindo e eu entendo do assunto. Aí eu quero entrar, mas eu não fui chamado, então deixa lá, né? Ou então eu peço licença, posso entrar? Se a pessoa permitir, sim. Ah, não, aqui é o conversa particular, então eu saio, desculpa aí, tá? Ponto, saio, entendeu? Então eu ouvi e depois aprendi. O que ele está querendo dizer, que seja tardio para falar e longando para ouvir, é esses que tem que aprender ainda, entendeu? Não é que Deus chamou pregadores para pregar. Como é que o pregador vai ficar calado? Jesus ficou calado? Jesus falou pra caramba, meu. Paulo falou, João Batista falou, eu sou a voz que clama no deserto. Então, clama é falar, é gritar, por isso que Apocalipse fala voz de trombeta. Voz de trombeta. Quer dizer, trombeta, alardeie, fale o evangelho. Entendeu? Então como que a pessoa insinua que os outros têm que ficar calados, falar menos? Não é nesse sentido de você falar menos e quantidade de palavras. É que você fala às vezes coisa que não sabe, ou às vezes ofende pessoas, mas ofender não tem nada a ver com você falar a verdade. Tá? A pessoa se ofende com a verdade porque ela é dodói, é diferente. Ela não aceita a verdade. Então aí não é eu que estou falando para ofender a pessoa se ofendeu porque a carapuça serviu, entendeu? Ela tá, e já aconteceu isso comigo, a carapuça já me serviu, pessoas já me falaram a verdade e doeu, e dói a verdade às vezes, irmão. Mas eu tive que aceitar ela, ser amarga no meu estômago e foi doce na boca da pessoa, mas amarga para mim. Por quê? Porque eu tinha que olhar para os meus erros para me consertar com Deus. Então, como que você vai se consertar com Deus se você não está chegando, não tem conhecimento bíblico e alguém tem que te falar da Bíblia? Deus vai usar alguém para te levar a palavra, para mostrar para você que você está errado, para você se consertar. Se a pessoa quiser andar nos caminhos de Deus. Agora, quem não quer, então para que ficar falando que é cristão? Para que ficar falando que crê em Deus? Então pare com isso, porque aí você está fazendo o papel de mentiroso. E Deus não está na mentira, irmãos. Entendeu? Então hoje é conveniente falar que é cristão. Porque é igual a religião. Por que a religião existe? Porque a religião é uma forma da pessoa se esconder de uma aparência de santidade. Porque aí ninguém vai desconfiar das mazelas que ela fizer. Porque vai falar, olha, esse homem é pastor, esse homem é padre, esse homem é santo. Ele não faz nada de errado. Ninguém vai desconfiar do cara. Entendeu? Hoje sim, porque estão caindo na máscara dos falsos profetas, que nós estamos no final dos tempos, e Deus está usando dos seus profetas para desmascarar os falsos, e ele mesmo tá derrubando as máscaras. Então, aí sim, mas antes, tempos atrás, não, ele se escondia atrás da religião, não aparecia de santo. Entendeu? Então, hoje a verdade está sendo revelada, muitas máscaras estão caindo, entendeu? E descobrindo qual o propósito verdadeiro dessas religiões criadas por homens. Entendeu? Vou fazer um vídeo de religião aqui. Aí vocês vão entender. Para quem quiser entender. Quem não quiser ver, que nem os demais vídeos eu falo, irmão, vocês não concordam? Ninguém está impondo nada. Eu preciso de vocês, preciso da divulgação do canal, mas não é nada imposto. Ninguém que não concorda vai ser obrigado a divulgar. Se não concorda, não divulgue. E se você não quiser ficar no canal, saia, você tem todo direito aqui, ninguém está obrigando a ficar aqui. Eu convido as pessoas para o canal para ela aprender da palavra e para ela ter transformação de vida, para ela ser salva, levar ela para Cristo para ser salva, e Cristo vai apontar onde ela está errando, os pecados dela, não para julgar. Quando Cristo fala dos pecados nossos, não é para nos julgar, é para nos dar salvação, para nós nos consertar. Quem vai ser julgado é quem recusa o ensino de Cristo e quem recusa a obra dele na cruz do Calvário. Aí esse é uma opção, uma escolha que a pessoa tem. Então ela escolheu não querer crer na palavra, não querer ouvir a palavra. Então aí ela fala assim, sou cristão, sou de que não é. Porque João fala, eu vou fazer o vídeo da carta de João, fala, aquele que é de Cristo nos ouve e gosta de ouvir a palavra, ele tem prazer na palavra de Deus. Entendeu? Tem pessoas que têm asco de ouvir a verdade. Então como é que fala que é de Deus? Só se for outro Deus. Porque o Deus da Bíblia é o Deus de verdades. Verdades que consolam, que confortam, que dá estímulo, que dá ânimo. Mas verdade também que admoesta, que repreende, que chama a atenção e que põe de castigo. Entendeu? Se Deus é fogo consumidor,
Entendeu? Então isso é conhecer a Deus, você saber todos os requisitos e princípios de Deus, e com isso é só você tendo intimidade, só lendo as escrituras. Entendeu? Não adianta você falar que conhece a Deus porque João fala, eu conheço, mas anda nas trevas, anda na escuridão, então logo é mentiroso. Ué, porque como conhece a Deus e anda no meio da escuridão, anda nas trevas, anda fazendo coisa errada, anda em obra de justiça, não é um erro aqui, outro ali, que isso todos nós falhamos, irmãos. É você andar totalmente possuído pelo pecado. Obra de justiça, imoralidade, não é uma queda ou outra. É você viver em imoralidade, viver em injustiça, cometendo injustiça, viver mentindo, viver enganando. Aí você fala que crê em Deus? Que conversa é essa, rapaz? Aí a pessoa não gosta de ouvir isso daí, essa chamada. Tem que ouvir, é necessário. Eu ouvi, todo mundo que é cristão verdadeiro ouve um dia. Entendeu? Então é nesse requisito que Tiago fala, seja tardio para falar e longânimo para escutar. Entendeu? É nessa situação. Não é que, ô irmão, cala a boca aí, se você não quer me ouvir, irmão, ô irmã, com todo respeito, já falei, já saiu alguns dos canal, sai um, entra dois, certo? Ou entra mais um, você substitui esse que saiu. Então, e mesmo que não for assim, eu não estou aqui para pregar, para ganhar likes. Entendeu? Embora eu peço os likes para saber se vocês concordam ou não, mas e para o YouTube divulgar, o algoritmo do YouTube reconhecer o meu vídeo e divulgar a outros, entendeu? Mas eu não estou me humilhando para ninguém divulgar. Quer divulgar? Divulgue. Não quer divulgar? Não divulgue, irmãos. Simples assim, eu não posso obrigar ninguém. Eu só peço aqui, tá? Eu peço em nome de Jesus. Se quiser ajudar, ajude. Se vocês não concordam, então não divulgue. Se vocês acham que o meu canal não está te ajudando, então sai do meu canal, não precisa ficar aqui. Ninguém está obrigando nada. Isso aqui é para ajudar vocês, é para orientar, é para dar conhecimento bíblico. Mas eu já tenho conhecimento, então não precisa ver o vídeo, irmão. Você já tem conhecimento, porque Deus diz, aquele que se diz que é sábio, não sabe como convém saber, porque a sabedoria de Deus, ela é infinita, e a gente precisa se alimentar da palavra todo dia, seja eu, seja vocês, seja o máximo que a gente tem de conhecimento da palavra, porque senão a gente não vigia e tropeça. E mesmo a gente vigiando e tendo conhecimento, a gente falha, porque temos a carne pecaminosa, que às vezes a gente fala um pouco mais alto com uma pessoa, ou fala uma palavra que não deveria, a gente se arrepende, porque somos cristãos, mas às vezes acontece, a gente falha, entendeu? Então, e sabendo da palavra, ainda mais se a gente não se alimentar, não vigiar. Tem uma irmãzinha que falou pra mim aqui, eu vou falar uma coisa que se eu lembrar o que ela falou, como que é? Se tá difícil com Deus, imagina sem Deus. Jane, um abraço, Deus abençoe, minha irmã. Tá? Eu falo os nomes das pessoas quando é parte boa, tá? Quando é coisa íntima da pessoa, que ela me diz, ou quando é coisa pessoal dela, aí eu não falo o nome da pessoa aqui. Eu posso até citar o exemplo da situação da pessoa, para dar força para outros cristãos, mas eu não divulgo o nome. Agora, essa parte eu divulguei porque ela falou uma coisa certa, né? Uma coisa boa. Então, e outra, eu não sei se você está vendo meus vídeos mais, Jane, mas se não tiver vendo no meus envios, espero que você esteja buscando lá. Mas se não tiver também, eu não posso te obrigar, tá? Eu só quero ajudar. Aí, tá? Não vou impor, não. Então, o que eu quero falar? Eu não vou ficar fazendo igual as igrejas faz, igual os pastores, fazedor de média faz, que fala o que vocês querem ouvir só para receber like. Não, eu não vivo de like. O like eu preciso dele para saber se vocês concordam e para o algoritmo do YouTube recomendar para outros, só isso. Mas eu não vou ficar falando coisa aqui para fazer massageio de ego só para ganhar like, não, porque aí eu estou vendendo meus princípios bíblicos cristãos, e eu jamais vou fazer isso. Eu jamais vou me vender, porque eu já tive até suborno, se vocês querem saber, para mim vender os meus princípios. Eu não vendi, eu preferi ficar na minha vidinha, ganhando pouco, na minha vidinha ali, do que vender meus princípios bíblicos e morais. Não vendo, entendeu? Porque aí eu estou traindo o meu Deus, eu estou traindo a palavra de Deus, e eu não vou jamais fazer isso, muito menos por likes. Se quiser dar like, dê, que não quiser, não dê, Paciência, eu peço porque a plataforma exige.
para o algoritmo reconhecer. Então eu vou continuar pedindo like. Quem quiser dar, concordar comigo ou concordar com o assunto em si, lógico, se você não concordar, você dá o dislike, não tem problema, certo? Mas dê para ver se eu concordo, se vocês concordam ou não. Se vocês estão concordando, alguns dão, né? Outros não dão, né? Aí eu tomo que vocês não concordam com o assunto. E às vezes vocês concordam, mas não dá like. Como é que eu vou saber? E nem comento, entendeu? Ou então dê o dislike para mim saber, né? Se estão concordando ou não com o assunto. Porque aí eu aperfeiçoo aquele assunto para mostrar para vocês que eu estou falando de acordo com a Bíblia. Agora, é lógico que vai ter gente que sempre tem esse que fala: ah, mas eu interpreto de maneira diferente. É um direito seu interpretar de maneira diferente. Mas eu sempre lembro que a interpretação não é minha nem sua. A interpretação é dada pelo Espírito Santo. Então, se você acha que o Espírito Santo te falou que a minha interpretação está errada, aí eu não vou discutir. Porque aí você acha, está achado. Você acha que o Espírito Santo te falou, e eu acho que ele falou para mim, do jeito que eu falei, então aí vai ficar no debate que não vai levar a nada, não vai levar a lugar nenhum, só vai ficar debatendo. E a palavra de Deus não é para debater, é para ser pregado e para levar a salvação, entendeu? Então, aí eu nem debato. Agora, se é uma opinião pessoal sua, que não tem base bíblica, aí sim eu entro em debate, porque aí eu vou falar: não, peraí, você não está falando com base bíblica, você está tirando a palavra do contexto para justificar uma ideia sua, entendeu? É diferente, entendeu? Muito, o sócio profeta faz isso, os religiosos. Aí eles ensinam para os seus adeptos, seguidores fazer isso, e eles vão que nem cordeirinho. Seguir, ó, lembre-se que o Senhor Jesus falou: minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Onde está a voz do Senhor Jesus, irmãos? Aonde está? Alguém sabe responder? Na Bíblia, na palavra. De maneira nenhuma seguirão a voz do estranho, porque não o conhece. Entendeu? Então, como? Aí você compara com a Bíblia para ver se aquele pregador está falando de acordo. Tá vendo? Entendeu? Isso é conhecer a Deus. Então, porque muita gente fala assim, ó: ah, por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Desde o pecado de Adão e Eva, vou voltar nesse assunto que eu falei no primeiro vídeo, o pecado contaminou o mundo, contaminou a terra, irmãos, entendam? Então o ser humano fala e bota a culpa em Deus. Ah, por que Deus permite guerra? A guerra é porque o ser humano é egoísta e ele quer tudo para si, e porque ele quer dominar o mundo e porque ele quer controlar as pessoas. E por causa do ego, entendeu? Por isso tem guerra, e por causa de dinheiro, de finança e de poder. Certo? E por que tem tanta fome no mundo? Tá? Aí eu pergunto para vocês: e por que as organizações que vendem alimentos jogam metade do alimento que ainda está em bom estado? Se não dá para aproveitar para vender, por que eles não dão para os pobres e jogam na rua? Entendeu? A culpa é de quem? É de Deus ou é do ser humano? Pergunto: de quem que é a culpa? Aí a culpa é de Deus? Entendeu? Então não é Deus. Deus permite essas coisas, mas não é Ele que fala para fazer. Certo? E outra coisa, quando você ofende os outros, xinga os outros, porque as pessoas, quando falam a verdade, elas se ofendem, mas ofender é xingar, é humilhar, é rebaixar os outros, falar que você é melhor que os outros. Eu nunca falei aqui no meu canal que eu sou melhor que os outros, que eu sei mais que os outros. Eu falo que eu estou aprendendo e divido o que eu aprendo com vocês. Eu falo que mesmo que eu tenha mais conhecimento que alguns, e outros têm mais do que eu, porque eu aprendo com outros também no YouTube, entendeu? Vou buscar conhecimento com outros que têm mais profundidade do que eu, e eu reconheço isso, entendeu? Eu não sou melhor que ninguém, tenho muito a aprender. Então, às vezes, a gente tem que reconhecer o talento dos outros, né? A palavra fala: ver os outros como superior a vocês mesmos. Não quer dizer que vocês tenham que se rebaixar e ver todo mundo como superior. Está falando que isso quer dizer que você tem que reconhecer alguém que tem, sobre determinado assunto, mais entendimento que você. Ué, se ele tem, ué, você vai negar isso? Ué, negar é você se achar que você é o último pacote do biscoito do pacote, só você sabe das coisas, e eu nunca me coloquei assim, irmãos. Entendeu? Só que eu falo a verdade da parte bíblica, da parte de Deus. E essa, às vezes, muita gente rejeita, porque ela não quer mudar de vida, ela quer os costumes do mundo. Então ela fica nervosa e se ofende, acha que isso é ofensa para ela. Se ela acha que é ofensa, eu não posso fazer nada, eu vou continuar falando da parte de Deus, do jeito que Deus pede para me falar, e acabou. Eu não estou aqui para agradar homem nenhum, eu estou aqui para agradar o meu Pai que estás no céu. Se de tabela algum irmão aceita a palavra da verdade, mesmo que seja
de chamada de atenção, ou de estímulo, ou de regozijo, ou de repreensão, ou de admoestação, se a pessoa aceita, amém. Se ela não aceitar, paciência. Eu não estou aqui para ganhar like, para massagear de ego, já falei, tá? Eu vim fazer aqui o que Deus me chamou, pregar a verdade, destruir os enganos do diabo, e para falar da parte de Deus e pregar as boas novas, que é Cristo morreu para pagar nosso pecado, Cristo ressuscitou e está desce do Pai intercedendo por nós, tá? E Ele é o caminho, a verdade e a vida, tá? Só é esse o meu papel, e abrir os olhos da igreja, levando um conhecimento bíblico. Se a pessoa não se interessa, não quer ou não concorda, como eu disse, ela tem todo o direito de sair do canal, tá? Eu não estou pedindo nem expulsando ninguém. Só estou falando que é para depois a pessoa não falar que eu estou ofendendo ela, que eu não estou ofendendo ninguém aqui. Certo? Eu não xinguei ninguém, não humilhei ninguém, não pus ninguém lá embaixo. Certo? Só que Deus me chamou e eu tenho que falar o que Deus quer, não é o que o homem quer ouvir. Certo? Se você quer ouvir massagem de ego, então se retire e vá para outro lugar. Que outro lugar tem muitos aí, igreja, muito lugar massageando ego. E o que eu ia falar, ó, que nem o próprio pastor Antônio Júnior, ele falou assim, cuidado com a língua, que eu vi, foi hoje a oração que eu vi hoje, né? Aí ele falou, 50% coisas que está de acordo com a Bíblia e 50% não. Aí eu falei, ó, eu não vou compartilhar esse vídeo do vídeo de hoje dele não, compartilho o outro que está todo de acordo com a Bíblia. Agora esse não estava todo, aí eu falei, não vou compartilhar não, porque ele fala assim, que você não pode usar palavras duras com a pessoa, você não pode usar palavras ofensivas, você não pode usar palavras agressivas, mas palavras duras não pode usar? Tá, então eu vou dar um exemplo aqui de um que usou palavras duras aqui, tá? Para corrigir as pessoas ou para condenar as pessoas, tá? Porque, ó, preste atenção aqui, eu vou dar a prova. E veja na sua Bíblia, porque eu não vou abrir a Bíblia aqui agora. Eu vou ler o livro de João, aí eu dou outras provas depois. Jesus chamou os religiosos fariseus de quê? Raça de víboras, hipócrita, e pronto, então pronto. Sou eu que estou mentindo? Alguém já assistiu a novela ou filme de Jesus aqui? Alguém já leu a Bíblia? Tá isso lá na Bíblia. Raça de víboras, João Batista, Jesus só que pode. Tá, e João Batista chamou os religiosos fariseus de raça de víboras. E aí, Jesus falou que deu autoridade para a gente pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Se Deus deu autoridade, o que é isso? Pisar na cabeça de gente que... Não é na cabeça, gente, entenda, é figurativo isso aqui. Senão a pessoa leva tudo pro literal. Pisar na cabeça de cobra e serpente, pisar na cabeça... Perdão, irmãos, aqui é engraçado certas coisas. É bom descontrair um pouquinho, né? Pisar na cabeça de serpente, escorpião, é pisar na cabeça dos enganos dos religiosos. Não é pisar literalmente na cabeça de homem religioso, não. É pisar nos enganos que eles proferem, entendeu? E Jesus nos deu autoridade. E é isso que eu estou fazendo. Paulo fez isso, Pedro fez isso, os outros fez isso. Por que a gente não vai fazer? É porque a pessoa, ela não gosta de querer que você fale dos erros dela. Falaram do meu para mim me consertar. Como é que você vai saber se está errado se a Bíblia não usar os profetas para te falar, sendo que muita gente não vai para a Bíblia? Não, ele tem que levar o erro para a pessoa. Você está errado, irmãos, aqui, mas não é julgando, não é para julgar, é para corrigir. E se a pessoa não quiser, aí tudo bem. Você não quer, é o que eu estou falando, saia do canal. Eu falo ao vivo. Se a pessoa não quiser ouvir, eu entrego na mão de Deus. Falo, tá bom, você me dá a autoridade de falar, irmão ou irmã? Dou. E assim como já falaram para mim, eu aceitei. Entendeu? A palavra de Deus não é só para estimular, como se fala? Regozijo, para alegria. É também para repreensão, para chamada de atenção, para admoestação e para puxar a orelha às vezes, irmãos. Para mostrar para a pessoa, irmãozinho, você vai pro buraco se você continuar nesse erro. Deus pediu para te avisar para sair daí. Entendeu? Se a pessoa não quiser, entrega na mão de Deus e pronto. Entendeu? Aqui eu não estou obrigando ninguém a escutar, porque eu não julgo ninguém aqui, tá? E outra, eu já falei que tem 3 tipos de julgamento na Bíblia. E 3 não, eu acho que 4 ou 5. Sendo que
Um deles só pertence a Deus, tá? Que é julgar, mandar a pessoa para o céu ou para o inferno, certo? Agora, a Bíblia diz julgar o espírito para ver se provém de Deus. Porque há muitos falsos profetas se levantando no mundo. Fale 2 ou 3 profetas e os outros fazem o quê? Os outros julguem. Está na Bíblia. Veja em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Veja em outras cartas dos apóstolos. Entendeu? Está lá, está escrito lá. Ué, está falando para julgar. Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Fazem o quê? Os outros julguem. Julgar o quê? O que ele está falando está de acordo com a Bíblia. Como é que eu não posso falar? Como é que eu não posso julgar? Se vamos jogar até os anjos caídos lá na glória, quando estivermos lá, aí tá isso na Bíblia também, tá? Procure lá. Não sabeis porventura julgar as coisas mínimas da terra? Como é que não pode julgar? Não pode julgar mandando ninguém para o inferno. Não pode julgar condenando a pessoa para falar assim, irmão, você vai para o inferno se não sair dessa vida. Você é o cachaceiro, você está no vício, sai do vício, senão você vai pro inferno. Assim não é assim que o Senhor nos ensina a pregar. Aí sim eu estou errado. Agora, se eu falar, irmão, isso aí não é vida para você, Jesus te ama, Ele quer te tirar daí. Se a pessoa não aceitar, eu deixo lá e oro ela para Deus por ela, só isso. Agora, se ela aceitar a minha admoestação, Deus fala para salvar alguns dos enganos. Está na Bíblia isso. Tente com a pessoa, não desiste dela. Só desista quando você já insistiu bastante e ela não aceita. Aí você larga lá, entendeu? Você não vai dar pérolas para os porcos, entendeu? Não estou chamando ninguém de porco aqui. Está na Bíblia isso, tá, irmão? Estou falando que os porcos não sabem o que fazer com as pérolas. Então é a mesma coisa, você dá a pérola, que é a palavra de Deus, para a pessoa não aceita porque ela não sabe o que fazer com ela. Então aí você larga lá e ora por ela. Ué, você vai fazer o quê? Ela não quer, entendeu? Ela não aceita a repreensão, chamada de atenção, ela é mimizenta, dói. Você não pode... várias vezes eu fui chamado de atenção, até hoje eu sou, entendeu? E eu fico avaliando, será que eu estou errado mesmo? Tem que me corrigir, Senhor, entendeu? Se eu tiver. É isso, entendeu? E as pessoas não querem aceitar, entendeu? Então conhecer a Deus não é culpado de tudo, certo? Das mazelas. A gente xinga os outros, Deus é culpado? É por causa do pecado. Você faz isso por causa do pecado, aí a culpa é de Deus, entendeu? Porque Deus vai mandar juízo. É lógico, porque Ele não é compassivo com o pecado. Ele vai ter que condenar o pecado, porque no reino dos céus não pode estar pecado. Nós vamos ter corpos incorruptíveis, gloriosos. Os mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis, e os vivos serão transformados, porque Deus não convive com o pecado, irmão. Por isso que Ele abandonou Jesus na cruz. Quando Jesus falou, Deus meu, por que é que me abandonaste? Porque Ele estava carregando uma multidão de pecados da humanidade toda. E Deus não pode ter comunhão com o pecado. Por isso que Deus enviou Jesus para virar maldição no nosso lugar, pagar o nosso pecado, as nossas dívidas, para nós termos salvação por meio da obra de Cristo na cruz. Entendeu? Isso é conhecimento de Deus. É conhecimento de Escritura. Isso, você pode falar, eu conheço a Deus. Quando você anda nas palavras de Deus, quando você obedece, não é que você vai ser perfeito e vai obedecer tudo. É você nascer de novo, sair do velho homem que você era, vir para uma nova vida. Não adianta você estar na vida que você tinha e falar, eu conheço a Deus. Você não conhece, porque a transformação, a não ser que você é um novo convertido. 1 ano, 1 ano e meio, agora de 2 anos, 3 anos já é para ter alguma mudança, certo? Então não venha com essa para cima de mim, que eu estou alicerçado nas escrituras. Então antes de você comentar alguma coisa, pode comentar, eu já falei, pode me chamar a atenção. Se eu estiver errado, eu vou avaliar e vamos consertar. Se eu estiver certo, eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês que eu estou certo e que vocês avaliaram tirando do contexto, entendeu? Aí, sem base bíblica, aí eu não aceito. Não é que eu vou ficar nervoso, não, eu não vou. A pessoa falou uma coisa aqui, eu vou ficar nervoso e chateado com ela, não, eu vou amar ela do mesmo jeito, só não vou concordar se ela estiver falando coisa que não está com base bíblica, entendeu? Tipo, tem que ficar calado e ouvir mais. Aí tudo bem, é verdade, isso está na Bíblia. Só que o que quer dizer o contexto desse dito aí? Entendeu? Não é porque você não pode falar, é falar o que você não entende, é falar bobagem, é falar palavrões, é xingar os outros, é você ofender os outros de palavras, é você fuxicar com a vida dos outros, é você usar palavras fora de contexto para
a palavra concordar com os seus pensamentos, não com o pensamento da Bíblia, entendeu? É nesse sentido que fala para você. E quando você não tem muito conhecimento, não ficar falando demais, sendo que você não tem conhecimento de causa do assunto em questão. É nesse sentido. Não é que a quantidade que você está falando, entendeu? As pessoas distorcem as coisas, entendeu? Tá bom? Então Deus, quem é Deus? Eu já falei, Deus é amor, Deus é benignidade, Deus é justiça, Deus também é fogo consumidor, Deus é juiz justo, Ele julga o pecado, Ele julga a maldade, Ele não pode ter comunhão, por isso que Ele manda juízo no final dos tempos, para os pecadores, não para os filhos dele. Para os filhos dele, Ele vai proteger do juízo dele. É lógico que Ele vai permitir o anticristo perseguir a igreja, mas aí não é Deus, quem está perseguindo já é o anticristo. E aí ele pode vir a torturar a gente, pode vir a perseguir, pode vir a fazer um monte de coisa e Deus permitir. E ele não vai permitir porque ele é mau. Por que Deus não livra? Ele permite para provar a sua fé, certo? Porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E é isso que Deus espera da gente, porque um dia a gente vai morrer, não vai? Todos nós vamos morrer. Aí tem assunto que eu falo que as pessoas têm medo de falar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é para apavorar vocês, mas o assunto a gente tem que precisar falar, que muita gente não fala sobre sexo. Tá? Na Bíblia fala sobre sexo, mas o sexo correto de maneira bíblica. Falar até sobre a morte. Meu Deus, eu quero falar sobre a vida. Jesus, ele é o príncipe da vida. Ele veio dar a vida. Mas não que ele não falasse da morte. Ele fala de morte espiritual, ele fala de fogo eterno, ele fala de condenação. E ele é Cristo, ele é Deus. Por que a gente não pode falar? Se ele nos capacita a falar. Todos os assuntos da Bíblia tem que ser falado, irmão. Para a pessoa não ter medo. Não é falar para apavorar a pessoa. Porque aí a pessoa vai e morre sem Cristo, e aí? Aí ele vai cobrar da gente. Se vocês sabiam das minhas profecias, por que não comunicou os outros? Então, o meu, como se fala? Eu estou livre do sangue das pessoas, porque eu estou avisando. Se a pessoa não aceita, aí Deus está vendo que eu estou fazendo a minha parte. Entendeu? Agora, se ela não aceita, o problema é dela. Eu não estou ofendendo ninguém, não estou xingando, não estou desrespeitando, não estou humilhando ninguém. Entendeu? Eu estou dando opinião de acordo com a Bíblia, não é a minha opinião. Eu estou falando da parte de Deus, o que está na Bíblia. Agora, se alguém interpreta de outra forma, é o direito da pessoa. Aí ela não quer mais ouvir, também é o direito da pessoa, tá? Mas eu não vou deixar de falar o que Deus manda eu falar, porque está desagradando fulano ou ciclano. Se está te desagradando é porque você está olhando para si mesmo, está vendo que tem erro, só que você está com dificuldade de admitir o seu erro para você se limpar. Isso é um processo, não é de uma hora para outra, irmãos. E a gente aqui não fala do erro das pessoas para acusar ninguém, porque quem acusa é o diabo, para julgar ninguém. É para a pessoa se corrigir, se ela quiser. Entendeu? Não é para falar que eu sou o certo e ela é o errado. Eu também me corrigi, eu me livrei de uma parte de erro que eu tinha lá no passado. Hoje eu tenho menos... mais acerto do que erro, mas isso não significa que eu não erre ainda hoje. Ainda erro e ainda tenho que me consertar com Deus em alguns requisitos. Deus, ao mesmo tempo que Deus me corrige e qual que é a palavra que a Bíblia usa? Que ele me conserta, que eu não lembro o nome da palavra certa. Ele trabalha em mim e me usa para me levar para as pessoas a palavra dele, para levar conserto aos outros. Não é que eu vou consertar ninguém, eu não vou consertar ninguém, irmão. Eu não conserto nem a mim mesmo, quem conserta é Deus, pela minha fé, entendeu? Então eu levo conserto por meio de Cristo, por meio da palavra, e a palavra que tem poder, a palavra de Deus é que transforma, não é eu, não é o Fernando, não é o profeta. E profeta é proferir a palavra. Não estou falando de revelações novas, porque a revelação está toda na Bíblia já. No panquetinho não existe. Isso daí é coisa de religião. Vou fazer um vídeo sobre isso também, tá bom? Então, conhecer Deus é conhecer Ele na sua intimidade. O caráter dele, a justiça, a benignidade, quem é Deus, se Ele é amoroso, tá? Pois se Ele é amoroso, por que Ele manda juízo? Porque Ele não pode conviver com o pecado e nem com o mal. Entendeu? Se a pessoa está na maldade e não quer se converter, Deus que é culpado? Culpado somos nós. Agora você quer culpar Deus por causa do seu mal, do seu pecado. Seu pecado porque Deus permitiu, não. Ele te deu o livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. Quem mandou o ser humano ir lá e desobedecer e comer o fruto do conhecimento do bem e do mal?
Agora Deus é culpado? Deus, ele não quer robô. Ele quer pessoa que ame ele por amor, por vontade própria, não imposta. Deus não é ditador. Se ele fosse um ditador, ele fala, ó, você vai me obedecer e pronto, acabou. Não é assim que Deus, ele te dá o livre escolha. E nós não temos livre-arbítrio sobre todas as coisas, tá, irmãos? Isso é balela. Você só tem o livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. Só isso. O resto tá tudo no controle de Deus. Porque é como se você falasse assim, ah, então eu que estou no controle de tudo, então você fala que é você, o homem. Isso se chama egocentrismo. É humanismo, é você botar fé no homem, entendeu? Quem está no controle de tudo é Deus, não é o homem, certo? Nem o diabo, certo? Então, mesmo das coisas dificultosas na nossa vida, Deus está no controle e Ele sabe porque Ele permite, entendeu? Então, ele te dá o livre-arbítrio para escolher o bem e o mal, só. Acabou aí o seu livre-arbítrio. O resto é tudo, Deus está no controle, até dos nossos atos. Das escolhas más, de quem vai para o céu, de quem vai para o inferno, é Ele que está no controle. E Ele sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, quem vai aceitar o evangelho e quem não vai, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, entendeu? Então o vídeo foi esse, tá? Deus abençoe, um abraço no coração, um beijo no coração, ósculos santos para todos, a paz reine no coração de vocês, o amor fraternal verdadeiro, que vocês sejam verdadeiramente convertidos pelo nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, que o sangue de Jesus cubra os vossos pecados e justifique vocês. Vocês são justos pela justificação do sangue do Cordeiro, tá? Não por justiça própria, tá? Mas aí concorde quem quer, tá? Aqui não é minha posição, como eu disse, tá? Se concordar, deixa o like, se não concordar, deixa o dislike. Badale o sininho de todos para receber as notificações. Compartilhe os vídeos. E bem-vindo aos novos inscritos. E se inscreva no canal, irmãos. Vocês que não são inscritos, né? E bem-vindo para vocês que já se inscreveram, tá? A nossa comunidade de estudo aqui. E agradeço quem compartilha os vídeos, viu? Agradeço de coração, que Deus derrame bênçãos sem medida na vida de todos vocês que compartilham. Que Deus leve cura se alguém da sua família estiver enferma, tá? Com a mão do Senhor, médico dos médicos, Senhor Jesus, cure quem está enfermo, que leve paz na vida de vocês, que tenha união na família de vocês, que tenham paz, tá? E que Deus abençoe grandiosamente com bênçãos espirituais, terrenas e celestes, e apacente o coração de todo mundo, e faça milagre na vida de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe.